Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicomotricidade e autismo. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e já deixe seu like. Nós vamos pensar a psicomotricidade então em três perspectivas. Na perspectiva de reeducação psicomotora, na perspectiva de educação psicomotora e na perspectiva de terapia psicomotora. A perspectiva de reeducação psicomotora, então, lida com um sujeito que apresenta questões, déficits no seu desenvolvimento psicomotor. A educação psicomotora trabalha numa perspectiva de desenvolvimento e de prevenção de questões, principalmente na educação infantil. E a terapia psicomotora já traz um processo terapêutico, já estabelece um processo terapêutico, tem a ideia de potencialização desse sujeito no seu desenvolvimento psicomotor e também traz a perspectiva da teoria psicanalítica, da psicanálise. Tanto a reeducação quanto a educação, quanto a terapia psicomotora trabalham em diferentes concepções e bases teóricas. Então, pensando nisso, nós vamos falar agora da psicomotricidade dentro de uma abordagem funcional e dentro de uma abordagem relacional. Então, o que seria isso? Então, pensando primeiro na abordagem funcional. Nós temos um sujeito, o qual nós avaliamos através de protocolos, existem diferentes protocolos, baterias psicomotoras, nós temos um diagnóstico de dificuldades e déficits psicomotores e a partir disso nós fazemos toda uma organização de exercícios, de circuitos psicomotores, é um método diretivo, ou seja, o psicomotricista prescreve esses exercícios, esse formato e trabalha com essa criança, então, de forma que busque resolver essas questões, né, em cima desse sintoma, resolver esses déficits, esses sintomas que apareceram, as dificuldades da criança, então, através de exercícios de movimentos. Na psicomotricidade funcional, então, o psicomotricista ele pode utilizar, por exemplo, as lutas, né? Tem muitos profissionais que trabalham com judô e psicomotricidade, a dança, trabalha a dança e a psicomotricidade, através dos exercícios da dança, corrigir esses déficits psicomotores, atividades aquáticas também, a psicomotricidade na água. Então, a psicomotricidade funcional ela tem esse objetivo de corrigir esses déficits psicomotores através dos seus exercícios. E a psicomotricidade relacional, então, como trabalha? A psicomotricidade relacional, ela trabalha através da movimentação motora espontânea da criança. Então, essa avaliação é feita através de uma observação do brincar espontâneo da criança, da forma como essa criança se expressa e se movimenta, e o psicomotricista ele faz um mediar dessa brincadeira, né? Ele é um mediador desse brincar. Então, todo o desenvolvimento do trabalho é feito pelo brincar, pela imaginação, pela representação, pela construção dessa movimentação espontânea da criança. Existe uma organização, né, um ritual de entrada, onde são feitas combinações da sessão, depois um brincar livre, que é onde o psicomotricista desenvolve, então, esse brincar espontâneo da criança, e um ritual de saída, que é feito de diferentes formas, dependendo do método, né? Às vezes, através de uma conversa, contando o que gostou mais, ou de uma atividade plástica, onde a criança vai desenhar, ou modelar, com massinha de modelar, ou com argila, enfim. Depende muito, existem, como eu disse, vários métodos, vários autores, tanto da psicomotricidade relacional quanto da psicomotricidade funcional. Na psicomotricidade funcional também pode-se trabalhar com dança ou fazer o cruzamento com outras áreas, né? Nós temos o método Couturier, o método Lapierre, Esteban Levin também, que traz a psicomotricidade relacional. Então, existem várias formas de se trabalhar, tanto a psicomotricidade funcional quanto a relacional. Então, no sugerido aqui, tem o vídeo O que é psicomotricidade, para vocês entenderem um pouquinho sobre a origem, como chegou no Brasil, até a sua regulamentação em 2019, que esse vídeo compõe com esse de hoje, né? Então, nós falamos agora sobre as perspectivas,
Reeducação, educação e terapia, e sobre as abordagens funcional e relacional. Então, pensando especificamente nas pessoas com autismo, tanto a psicomotricidade funcional quanto a relacional trazem contribuições importantes no trabalho com as pessoas com autismo. Nós sabemos que os déficits motores, as dificuldades psicomotoras são importantes nas pessoas com autismo. Então, a psicomotricidade ela tem muitas contribuições. Eu vou deixar no sugerido 2 artigos, um artigo trazendo mais dados sobre a psicomotricidade funcional e o autismo e outro falando mais sobre a psicomotricidade relacional e o autismo. Então, o que é importante ressaltar nessa fala, nesse cruzamento, né, de psicomotricidade e autismo? Primeiro, que nós sabemos que esse déficit psicomotor nas pessoas com autismo, principalmente em relação à parte de conscientização corporal, de noção do eu, de esquema corporal, ou seja, a identificação das partes do corpo, das possibilidades de movimento com cada parte do corpo, a organização espaço-temporal, o tônus, o equilíbrio, a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, que todas essas questões são importantes de serem trabalhadas, tanto na escola, quanto muitas vezes em terapia ou em reeducação, né? Então, qual a escolha que eu faço, né? Eu levo meu filho para fazer psicomotricidade funcional ou relacional. Isso depende muito da criança em questão, né? Do sujeito em questão. Então, nós sabemos que o autismo tem dificuldades na sua interação social, na sua comunicação, interesses restritos e repetitivos. Então, a psicomotricidade trabalha exatamente isso, né? Então, se a criança a questão maior, né? A questão da interação nesse momento, a questão da comunicação, talvez a psicomotricidade relacional seja muito interessante, porque nós trabalhamos tanto uma quanto outra, tanto relacional quanto funcional, individualmente ou em pequenos grupos, né? Então a gente vê esse sujeito, avalia, bom, vamos trabalhar primeiro individualmente, adulto, criança, psicomotricista, criança, para depois talvez essa criança trabalhar dentro de um pequeno grupo, em duplas, né? Então a psicomotricidade pode ser uma boa alternativa para trabalhar essas questões relacionais, ou então para trabalhar em cima dessa evolução do brincar, né? Uma criança que precisa trabalhar essa questão do comportamento que é o brincar. A psicomotricidade funcional trabalha mais em cima de déficits, né? Mais daquilo que a criança não consegue fazer. Bom, talvez essa criança precise organizar de uma forma funcional, então, o seu equilíbrio, a sua coordenação motora ampla e depois passar, então, para uma psicomotricidade relacional. Isso vai depender muito da avaliação do psicomotricista. Tem profissionais que já trabalham dentro de uma perspectiva, de um método específico, de uma abordagem específica, né? Ou o método Couturier, ou Lapierre. Existem diferentes abordagens da psicomotricidade, como eu já falei aqui. Então, vai depender muito de uma boa avaliação. Mas todas elas, com certeza, têm grandes contribuições para as pessoas com autismo. Aqui no canal eu tenho vários vídeos onde eu vou trazendo diferentes abordagens, eu vou falando sobre dança, falando sobre circuitos motores, com o trabalho da educação física na educação especial, por exemplo, que é um dos vídeos. Então deem uma olhadinha porque existem vários vídeos que podem trazer alguma luz para vocês. Se tiverem dúvidas também podem perguntar, colocar nos comentários, ou então nos sigam nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, @corpo e autismo, para poder também acompanhar o nosso trabalho e fazer perguntas, certo? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com aquelas pessoas que têm interesse, deixem o seu like e até a próxima!